Eita, calma. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Vitor Neri, professor de HTML e CSS básico, e hoje a gente vai estar na nossa segunda revisão, onde a gente vai falar de HTML avançado e CSS básico. Bora lá. Então, nessa aula a gente vai falar sobre os recursos mais avançados do HTML, né? Vocês já sabem, isso aqui é uma revisão. Bora lá. Tags de formatação de texto, né? São as tags que vão definir uma série de elementos para formatar o nosso texto. Ou seja, a tag B, que vai definir se o seu texto vai estar em negrito. A tag Big, que vai dar uma fonte maior para o seu texto. A tag En, que vai transformar seu texto em um texto com ênfase. A tag I, que vai dar o formato em itálico para ele. Small, para diminuir a fonte do seu texto. Strong, para dar mais destaque ao seu texto. Sub, para deixar o texto subscrito, né, mais embaixo do texto que você estava escrevendo. O sup, para deixar seu texto sobrescrito, ou seja, mais acima do texto que você estava escrevendo. Ins, para deixar o texto sublinhado, né, com a linha embaixo dele, como está especificando aí. E o del, que vai ser para anular o texto, né? Vai passar uma linha sobre o texto. Não embaixo, não sobre, tá, galera? Sobre. Ou seja, vai passar uma linha sobre o texto, como se você estivesse escrevendo um documento e você tivesse se arrependido de ter escrito aquela frase, aquela palavra, aí você passa um risco em cima, dentro da frase que você escreveu, né? Então, basicamente, o del serve para isso. Listas, né? Aqui, nessa parte aqui a gente fala muito de lista. Vai ser lista não ordenada e ordenada, né? O que vai definir que uma lista é não ordenada vai ser essa tag UL ali, que está na linha 1 e na linha 6, viu? Ok? Essa tag é o que vai definir esses pontinhos. Então, eu crio essa tag UL, né? E aí, ali na 2, eu crio a tag LI dentro dessa tag UL. Eu crio essas duas tags LI, a tag de entrada e de saída, eu boto ali a palavra que eu quero, laranja. Aí na linha 3 eu boto pera, banana, abacaxi, enfim. Como se fosse uma lista de compras, né? Eu dei a ideia aí. Porque numa lista de compras você não precisa primeiro comprar a laranja, depois a pera, depois a banana, depois o abacaxi. Na lista de compras, você tem aquela lista ali e você vai pegando da forma que você quiser, né? Eu posso pegar o abacaxi primeiro, depois a pera, depois a banana, depois a laranja. Diferente da lista numerada, né? Que eu vou ter uma numeração para eu fazer de acordo com aquela numeração ali. Como é esse exemplo aqui, que eu dei. O exemplo de acordar cedo, tomar banho, tomar café, escovar os dentes e depois assistir a aula da SS. Então, é regrado, né? Eu vou fazer cada um de cada vez. Vou fazer primeiro acordar cedo, depois tomar banho, depois tomar café, depois escovar os dentes e depois assistir a aula da SS. E o que vai definir que a minha lista é numerada vai ser aquela tag OL, que é o que vai fazer aparecer esses númerozinhos aí. Então, eu abro essa tag OL, né? Dentro da tag OL, eu coloco minhas tags LI para dizer que é cada linha, né, dessa lista. Então, na primeira linha, acordar cedo, na segunda, tomar banho, na terceira, tomar café, e assim por diante, se tornando uma lista numerada. Poderia ser também de uma receita, né? Eu boto lá, primeiro, pegar os ingredientes. Agora que você pegou os ingredientes, coloque uma xícara de farinha de trigo. Depois coloque 2 ovos, enfim. Poderia ser outros tipos, né? Agora a lista de definição, né? Que vai ser usado para fazer comentários sobre um certo assunto específico. Por exemplo, eu vou abrir a minha tag DL, né? E dentro dessa tag DL, eu vou abrir ali primeiro uma tag DT. Aí dentro dessa tag DT eu boto o assunto principal que eu quero falar. Então, HTML é o assunto principal. Aí embaixo, né, eu abro uma tag DD agora e aí eu vou falar, né, dar uma informação sobre o título original que eu estava falando. Ou seja, o título era HTML e agora eu vou especificar o que é HTML, né? Então, dentro dessa tag DD eu boto lá, HTML é uma linguagem de marcação de texto. Beleza. Aí eu abro outra tag DT, que agora o assunto principal é CSS. Aí eu fecho essa tag DT, abro outra tag DD, né? Que a DD é para dar informação sobre o assunto original.
Eu falo que CSS é usado para formatação de documentos. Depois em JavaScript, enfim, vocês já entenderam como funciona. Eu já expliquei isso, né? Estou explicando de novo. Fica assim na web, né? A lista de definição ali, o HTML é o assunto principal. Aí está ali a especificação, é uma linguagem de marcação de texto. CSS ali, o assunto principal. E a informação ali usada para formatação de documentos. JavaScript, o assunto principal. E ali especificando, usado para implementar itens complexos em páginas web. Reader agora, né, que é um bloco de conteúdo que ele vai conter diversas ferramentas. Ele pode conter o H1, que é uma ferramenta que vai dar o tamanho do seu texto, né? O H1, ele aumenta a fonte do seu texto. H2 fica menor, H3 vai... Quanto maior for o H, né? Quanto maior for o número do H, menor vai ser a fonte do texto que você escreveu. Serve para inserir imagens também e pode ser também para eu especificar sobre a imagem se ela não aparecer na tela do computador. Aqui, como ficou dentro da tag header, né, que eu botei aqui em H1, então ficou uma frase maior, né, com a fonte maior, e eu inseri também a imagem, né, do logo da UNP, né. E essa configuração aqui, Alt, né, que eu botei UNP logo, serviria para, se essa imagem não aparecesse no site, né, por algum problema que estivesse no site ou na máquina da pessoa que entrou, se essa imagem desse um erro e ela não aparecesse, quando a pessoa passasse o mouse em cima de onde era para estar essa imagem, ia aparecer aquele textinho ali, UNP logo, para ela saber o que era para ter ali, né. A tag session agora, né, que ela é utilizada para marcar seções de um conteúdo específico da página, né? A gente vê aqui que o conteúdo específico era tag session, né, que eu dei o exemplo. Aí eu botei ali H1 tag session, aí eu abri a tag session, né, embaixo. Na linha 4 eu abri a tag session, eu botei o subtítulo. Para que serve a tag session? E aí eu escrevi para que serve a tag session ali. Quando aparecer na página web, vocês vão ler melhor e conseguir entender o que está escrito. Aí eu fechei no final dessa explicação toda que eu dei sobre para que serve a tag session. Eu fechei ali no final, né? Abri a tag, depois fechei. E aí abri de novo outra tag session. Aí, quando não usar a tag session. E aí eu botei uma tag de parágrafo ali para explicar quando não usar. E depois fechei a tag session. Então, a tag session é basicamente ela é utilizada para marcar as sessões de um conteúdo na página, né? Então, o conteúdo da tag session, então eu marquei ali o para que serve a tag session e a especificação, e depois eu marquei de novo quando não usar a tag session e a explicação disso. Então, se tivesse mais subtítulos sobre a tag session e explicações, eu abriria outras tag sessions e escreveria sobre o assunto. Foi assim que ficou na web, né? A tag session, para que serve a tag session, a lista tag session é utilizada para marcar seções de conteúdo de uma página. Com esse elemento, agrupamos de forma lógica o nosso conteúdo, separando-a da informação em áreas diferentes. E quando não usar, não use o elemento session como um container genérico, né? Para isso que o div serve, que a gente vai falar sobre div em CSS. Quer dizer, a gente já falou e vai revisar, né? Que serve especialmente quando a seção é apenas com propósito de estilização. E a hierarquia de títulos, né, que é de H1 a H6, que eu já expliquei, né, agora basicamente, mas explicando de novo, é basicamente uma tag que se refere ao título, né, da página. Quando você vai escrever o título, geralmente o título vai em H1 e o subtítulo vai em H2. De H3 para H6 não é muito utilizado, mas você pode utilizar se você for fazer um trabalho específico ou quiser brincar, né, aprendendo a utilizar as coisas no HTML, né? Mas geralmente os mais usados são o H1, né, para definir o título, e o H2 para definir o subtítulo de uma página. Agora main, né? Main, como traduzido para o original, né, que é basicamente o principal, que é a tag que define qual será o principal assunto discutido dentro da tag body, né? Então, eu abri ali a tag body,
Aí eu abri a tag main, né? Dentro da tag body e botei ali que o assunto principal ia ser frutas. Aí eu abri a tag article e escrevi ali em H2 maçã, que vai ser a fruta que eu estou falando, né? Porque o assunto principal é frutas, então dentro da minha tag article eu vou falar sobre maçã. Então o subtítulo é maçã e dentro da minha tag de parágrafo eu especifiquei sobre o que é a maçã, basicamente. E fechei a tag article, abri a tag article de novo. A tag article e a tag session são basicamente usadas para a mesma coisa, tá, galera? Aí eu abri a tag article e abri outro e fiz outro subtítulo, né? Como vocês podem ver aqui em H2. Agora eu estou falando sobre a laranja. Aí eu abri minha tag de parágrafo P, falei sobre a laranja e depois fechei o article, a tag article e a tag main, né? E ficou basicamente assim. Frutas, que é o main, maçã, que é o subtítulo, as informações sobre maçã que estão em parágrafo, mesma coisa em laranja, laranja é subtítulo, a informação que está dentro as informações sobre a laranja está em parágrafo. Tabelas, né, que são usadas para a gente criar tabelas, a gente usa a tag table, é uma tag de construção de tabelas, né, basicamente é isso. Para a gente fazer uma tabela, a gente é mais ou menos assim. Você abre a tag table, né? E só para especificar ali na tag table, dentro da tag table mesmo, da tag de entrada, eu botei border igual a 1, né? Que eu defini para o tamanho da espessura da borda ser igual a 1 para aparecer uma borda, né? Porque se eu não botasse isso, a minha tabela não ia ter borda. Então ia ficar como se fosse elas em formato de tabela, mas sem uma caixa prendendo ela, né? Ia ser como se tivesse solto tudo. Então, botei uma borda ali para ficar mais bonitinho, mais estilizado. Coincidentemente, isso é uma predefinição de CSS, né? Aí a gente abre ali a tag tabela, aí dentro dessa tag tabela, né? Tag table, a gente abre uma tag tr, que vai ser a linha da nossa tabela vai ser representada pela tag tr, né? E a coluna vai ser representada pela tag td. Então, a primeira linha tr vai ter as três tags TDs as três tags TD, né, que vão ser as três colunas, que vai ser a coluna nome, a coluna idade e a coluna profissão. Aí eu fecho essa tag linha, que eu já acabei ela, abro outra tag linha, né, a segunda linha, que vai conter o nome, a idade e a profissão escolhida, que aí eu botei o meu, né, botei meu nome Vitor, minha idade que é 20 anos, e minha profissão que é estudante. Fecho a segunda linha, abro a terceira linha ali, TR, na primeira coluna Jorge, o nome da pessoa, né? Na segunda coluna a idade de Jorge, que é 26, e na terceira coluna a profissão de Jorge, que é designer. Fecho minha terceira linha, abro agora a minha quarta linha. O nome Maria, né? Na primeira coluna, a idade de 32 anos, que de Maria, e a profissão de Maria, que é a programadora. E aí eu fecho minha linha com TR, e aí foi me criada minha tabela. Você pode criar uma tabela maior, uma tabela menor, vai depender de você aí. Imagem, né? Agora para a gente inserir imagens dentro do nosso arquivo HTML. Que a gente pode inserir tanto a imagem através de linkando ela, né? Linkando a URL da nossa imagem dentro do HTML. E a gente pode também fazer através de uma imagem local, né? A gente salvar a imagem na pasta que está salvo o nosso arquivo HTML e a gente só escrever o nome que a gente quer importar, né? Que já está dentro da nossa pasta, que seria, por exemplo, imagem.jpg. A gente só escreve lá imagem crc igual a imagem.jpg, que a imagem vai aparecer. Um exemplo vai estar aqui. Aqui está o código, né? Ali eu botei na linha 1, parágrafo, imagem de diretório local, ou seja, uma imagem que já está salva dentro da pasta do meu arquivo HTML. Aí eu só faço inserir a imagem que já está dentro do arquivo HTML, dentro da pasta, né? Só faço inserir ela dentro do arquivo agora. Aí eu só
importo ela, né? Eu boto ali imagem CRC igual a Batman.jpg, que foi o nome que eu dei à imagem. Aí ali tá alt, né? Para se a imagem não aparecer, tá especificando o que é a imagem. Aí tá ali, personagem fictício do universo de quadrinhos da DC Comics Batman. E eu botei ali também configurações que a gente usa no CSS, né? Que é a largura e a altura da imagem, né? Então botei a largura por 320 pixels e a altura 180. Agora ali, já no exemplo 2, né, na linha 7, eu botei a imagem de site da web, né? Então, a imagem que eu peguei da internet. Então, eu só botei ali imagem CRC igual a e o link que eu peguei, né? Eu peguei desse site aí, desse link aí, que foi https www.inerd.com.br e o que vem ainda aí, né? O content, não sei o que. Alt, né? Para se a imagem não aparecer na página web, tá escrito o que era para ser. Então, personagem fictício do universo de quadrinhos da DC Comics Superman. Largura 320 por altura 180. Bora ver como ficou. Vocês podem ver que não tem basicamente diferença nenhuma de qualidade entre uma e outra, né? A de diretório local está em ótima qualidade, a do site que eu peguei também está em ótima qualidade. Agora, a diferença entre essas duas é que é melhor você salvar a imagem no seu diretório local, né, no seu computador, do que você linkar de uma página na internet, né, de um site na internet. Porque se eu já salvo essa imagem no meu computador e associo ela ao meu arquivo HTML, né, eu importo ela para o meu arquivo HTML, aquela imagem vai estar ali para sempre, a não ser que por algum motivo corrompa aquela pasta que está o arquivo HTML e ele exclua a minha foto por algum motivo, né, a imagem que eu salvei. Mas o site da web é mais perigoso, porque se você, por exemplo, linkar essa imagem do site da web no seu arquivo HTML, se aquele site ele deixar de existir, né, ele deixar de, por exemplo, pagar o serviço de hospedagem dele, ele deixar de existir, ou ele vender o site dele para outra pessoa, e aquela página agora não ser mais o que ela era antes, então você perdeu aquela imagem que você tinha. Então é sempre melhor você usar a imagem de diretório local do que de um site da web. Ancoragem, né? Agora a gente vai falar sobre ancoragem. Ancoragem são basicamente links, né, que direcionam o usuário para uma parte específica do conteúdo que ele quer na mesma página. Ou seja, por exemplo, eu estou lendo um livro sobre a natureza, né? Eu estou lendo um PDF aqui de um livro sobre a natureza, basicamente. PDF não, né? O livro basicamente está todo nessa página web que eu criei. Aí é um livro sobre a natureza. Só que eu li esse livro até a página 76, por exemplo. Só que eu não quero ficar usando o roll do meu mouse, né, para chegar até a página 76, né? Vai demorar um pouquinho para chegar até lá. Então, aí eu vou no sumário desse meu livro e aí eu vou lá na página que eu tô, né? Por exemplo, a página 76 é o capítulo 5. Aí eu vou ali no sumário, aí eu vejo onde está o capítulo 5. Aí eu vi ali e cliquei no capítulo 5. Quando eu clico nesse capítulo 5, que ele está usando um link de ancoragem, por exemplo, a palavra capítulo 5, quando eu clico nela, ela vai levar eu diretamente para a página que eu queria acessar, que era a página 76, né? Então, basicamente, o link de ancoragem é isso. Ele vai te direcionar para a parte específica que você quer daquela página que você criou. Basicamente assim, ali na linha 16, tá vendo? Eu habilitei o gzip, que é o link de ancoragem, naquela frase ali, utilizando ancoragem. E ali na linha 18, eu botei, né, aqui habilite gzip, para quando eu clicar no link com referência à ancoragem, ele me levar para esse utilizando ancoragem. Não foi um exemplo tão bom porque está muito próximo um do outro, né? Mas, por exemplo, quando eu clico nesse link com referência à ancoragem, ele me leva para cá. Ele me leva para o utilizando ancoragem. Por exemplo, se utilizando ancoragem tivesse lá embaixo, se eu tivesse que usar muito o roll do meu mouse e ele tivesse lá embaixo, quando eu clicasse aqui no link com referência à ancoragem, ele me levaria lá para baixo onde está essa frase utilizando ancoragem, entendeu? Basicamente isso. E aqui é o exemplo de link sem referência, que eu botei o href, só que eu não botei nenhuma ref, né? Eu não botei o nome do href que eu linkaria.
Então, esse é um link sem referência. Eu clicaria aqui e ele não me levaria para lugar nenhum. Aí minha garganta tá... Hora de aplicar conceitos trabalhados, né? Que agora você vai programar aí na sua casa para estudar, né? Basicamente, agora a gente vai para CSS. Continue codificando. Bora lá, CSS. Continuando aqui a revisão 2, galera, CSS e estilização. A gente vai revisar nessa aula, né? Como aplicar o CSS no nosso documento HTML. Para a gente falar de CSS, né, a gente tem que falar de div. E div é basicamente um container que ele vai agrupar todo o conteúdo que está associado ao CSS da nossa página, tudo que está associado ao design da nossa página, né? Então, as divs vão servir para agrupar todo esse conteúdo que a gente vai utilizar, né? O container de cor, container de fonte, então, tamanho de fonte, enfim. Vocês sabem. Aí aqui, né, tá do lado esquerdo tá meu arquivo HTML, do lado direito tá meu arquivo CSS, e ali na linha 4 do meu arquivo HTML tá o link de referência, né, que é o arquivo CSS, que eu linkei o arquivo CSS no arquivo HTML, né, para eu conseguir utilizar as divs que eu criei. Basicamente isso. Então, ali na linha 8, eu utilizei a div 4, né, que está na linha 25 do meu arquivo CSS, que as especificações foram a cor verde ali e o texto alinhado no centro. Então, o título da minha página, divs em CSS, ela vai estar em verde e vai estar alinhada no centro. Agora, ali na linha 9, onde está escrito, esta é a primeira div, que eu linkei ela a div 1, né? Está ali class igual a div 1. Então, as especificações que eu botei ali na div 1, que é background vermelho, largura 150, altura 120, fonte Arial Helvética sans serif, tamanho da fonte 24 pixels e cor preto, todas essas especificações vão estar na linha 9, né? Esta é a primeira div. Ali, na linha onde eu apliquei a div 2, esta é a segunda div, vai estar com background roxo, com a cor verde, com a largura 300 por 200, com a largura 300 pixels e a 240, com a fonte initial e com o tamanho da fonte 30 pixels, né? Então, vocês já entenderam, né? As divs vão servir para eu inserir o conteúdo que eu quero, né? Todas as especificações que eu quero que tenham. Então, a background vermelho, a largura 150, a altura 120, a fonte Arial, o tamanho da fonte 24 pixels e a cor preta. E essas especificações eu vou inserir em algum lugar do meu código, né? Então, eu apliquei na linha 9, div class igual a div 1, né? Que foi o nome que eu dei à minha div. Eu botei div 1 como nome dela, e aí eu botei aqui, esta é a primeira div, então esta frase vai ter essas aplicações aqui inseridas nela. Como a gente pode ver aqui, nesse exemplo meio feio, mas foi o primeiro exemplo que eu criei, né? Porque eu queria inserir diversas coisas que a gente faz no CSS para vocês verem não como fica, né? Porque numa página que a gente for criar não vai ficar feio assim, mas mais na frente, no próximo exemplo vai ter um exemplo mais bonito, né? Que eu fiz de CSS, então aí era só para dar um exemplo geral das coisas que a gente pode utilizar. O class, né, que diferente do ID, que o ID ele aplica só uma configuração para cada elemento do seu HTML, o class ele vai poder aplicar a mesma configuração para elementos diferentes. Então, no meu parágrafo 1 lá, que tem um texto falando sobre maçã, né, sobre a história não, especificando, falando sobre a maçã. Então, eu botei para o texto ser vermelho, um background amarelo. Se eu estiver usando ID e eu nomear esse ID com a div que eu criei, que tem essas especificações, a cor vermelho com fundo amarelo, eu não vou poder usar essa div em outra parte do meu HTML. Agora, se eu usar essa div
no class, eu posso repetir essa div de novo em outra parte do meu HTML. A gente vai perceber melhor aqui nesse exemplo que eu dei. Aqui do lado esquerdo está o CSS e aqui maior está o HTML. Então, aqui na linha 14, que foi o título da minha página, né, que eu especifiquei com a primeira div, que o nome dela era básico 1, o nome dessa primeira div é básico 1. Aí eu botei aprendendo class no CSS, com as especificações que o background ia ser verde claro, o texto alinhado no centro e a cor a cor da frase ia ser branco fumaça. Aí foram essas especificações que eu dei para esse D, né? Para essa parte do meu código HTML. E percebam que eu não repeti essa div em outra parte do meu HTML, porque eu usei ID aqui, eu usei a configuração ID. E quando eu uso essa configuração ID, eu não posso repetir nenhuma div no meu HTML. Agora, como eu usei class na linha 16, quer dizer, eu usei class aqui em tudo, né? Mas, por exemplo, todos os títulos, todos os subtítulos, né, na linha 16, 26 e 32, por exemplo, onde estão os subtítulos de cada do nosso documento HTML, né? Aqui no subtítulo, qual a diferença entre classe e ID, o que são classes e o que são IDs, todos eles estão com a mesma especificação, que é a cor branco fumaça, porque eu coloquei class neles. Então, eu posso repetir essas especificações quando eu quiser, porque eu estou usando class. Agora, nas informações de cada subtítulo, né? Ali na linha 18, 27 e 33, todos eles também têm a mesma especificação, que é a cor preta, né? E a fonte Arial. Então, todas as informações dos subtítulos, elas vão estar na cor preta com Arial. Bora ver como ficou aqui. Agora vocês já podem ver que ficou um documento mais bonito, né? Com mais uma página mais bonita. Aqui, como é ID, como o título está especificado em ID, só ele está com esse background verde claro, com a cor branco fumaça e centralizado, né? Na nossa página web. Agora, como eu estou usando o class aqui para todos os subtítulos, você vê que todos os subtítulos estão com as mesmas especificações, que é a cor branco fumaça, e todas as informações de subtítulos estão também com as mesmas especificações, que é a fonte Arial e a cor preta, né? A cor preta não, acho que isso é um verde mais escuro, né? Mas como eu tenho problema de visão, isso aqui é basicamente preto para mim. Então, os subtítulos estão com as mesmas especificações, as informações também estão com as mesmas especificações porque estão usando o class, os dois, né? Mas o título, como só ele usou ID, só ele tem essas especificações. Fonte, né? Que a gente, quando estiver falando de CSS estilização, né? A gente vai estar falando muito de fonte também, porque é uma das coisas que a gente mais usa nas configurações de divs, né? Que é tamanho de fonte, tipo de fonte, estilo de fonte, enfim. Quando a gente for para as especificações de fonte, tem essas 4 aqui que eu me lembrei quando eu estava fazendo essa aula aqui, né? Que é o font family, né? Que é para você definir que tipo de fonte você vai usar. Por exemplo, você pode usar Comic Sans, New York, Arial, enfim. Qualquer tipo de fonte que você lembrar, né? Você pode utilizar, porque quando você for escrever o tipo da fonte, ele já vai te dar as fontes que você pode utilizar. Então, quando eu vou escrever fonte family, 2 pontos, e botar a letra A, ele já vai me dar para eu poder escolher o Arial. Ele pode me dar outro também começa com A, enfim. Ele já vai te dar as especificações para você escolhendo. Font size, que é para você definir o tamanho da sua fonte, né? Ali eu escolhi 24 pixels, mas podia ser 32, 18, quando vocês quiserem. Font style, que é para aplicar itálico na sua fonte, né? Se você quiser aplicar itálico, você escreve font style italic. Se você não quiser aplicar, você não escreve nada. E font weight, que é para aplicar negrito. Se você quiser aplicar negrito na configuração do seu texto, você bota font weight bold, que bold é negrito. Se você não quiser aplicar, você não escreve nada.
Agora cores, né, que é a mesma coisa de fonte. Quando a gente estiver falando de CSS, a gente vai falar muito de cores também, porque é o que dá vida ao nosso site, né? É o que faz nosso site ter vida, são as cores, basicamente, que ele tem, o estilo de cores que você escolhe. A gente vai usar basicamente duas configurações quando a gente for falar de cor, né? Que é background color, que vai ser a cor de background do seu site, ou daquela parte do texto que você escreveu, e a cor que vai definir a cor do texto que você está escrevendo também. Então, quando você for especificar, ou você vai escrever o nome da cor que você quer em inglês, ou em hexadecimal, né? Em inglês, basicamente, você vai escrever o red, white, blue, yellow, enfim, a cor que você quer, só que em inglês. Ou você vai escrever em hexadecimal, né? Você pode entrar no site adobe.color, não, é color.adobe.com, que lá vai ter uma roda de cores que você vai poder utilizar para escolher a cor que você quer usar. E quando você escolher essa cor, ele vai te dar o hexadecimal dela. Então é só você escrever esse hexadecimal dela quando você estiver programando no CSS, que ele já vai usar aquela cor que você quer, né? Então, quando você quiser usar background, você vai botar background color, 2 pontos e a cor que você quer, ou em inglês, ou em hexadecimal, como eu botei ali, né? Aquele roxo ali que eu não sabia o nome. Aí eu peguei o hexadecimal dele, que é 935CC1, e a cor do meu texto, que era verde, que eu também não sabia qual era o nome dessa cor verde aí eu botei o hexadecimal, que eu peguei nesse site, né? color.adobe.com, que era 63C924. Estilos, né? Que existem 3 tipos de folha CSS quando a gente for fazer nossos arquivos. 3 tipos de como programar em CSS, né? Basicamente. Existe o estilo inline, né? Que é uma forma de você aplicar o CSS no corpo do seu arquivo HTML, que ele não é usado muito, né? Ele está em desuso pelos desenvolvedores, porque é uma forma muito antiquada de programar CSS. Desculpa, tá tossindo muito, eu tô com a garganta meio inflamada aqui. Enfim, você aplicar o CSS dentro do corpo do seu arquivo HTML, né? Que está em desuso porque é muito antiquado esse tipo de configuração dentro de um arquivo, porque era usado lá nos primeiros softwares HTML, né? Que se fazia isso, porque não tinha como as máquinas eram menos eficientes, né? Elas não tinham esse processamento, os softwares não tinham esse processamento de criar um arquivo HTML, criar um arquivo CSS, criar um arquivo JavaScript. Então, eles programavam desse jeito, né? Eles já inseriam o CSS e o JavaScript dentro do arquivo HTML. Mas hoje em dia não é preciso e é antiquado fazer isso. O estilo incorporado, que é basicamente uma mini evolução do estilo inline, né? Que é basicamente você bota as especificações de como você quer aquele texto, né? De cor, de background, enfim. Só que agora dentro do cabeçalho, né? Dentro da tag head, que não é recomendado também porque quando você usar essas configurações predefinidas no cabeçalho do seu texto, do seu arquivo HTML, você não vai poder reutilizar essas configurações para outro arquivo HTML, né? Porque ela está dentro do arquivo, então não tem como você reutilizar ela em outro arquivo. Quando a gente pega um arquivo CSS separado e linka em um arquivo HTML, a gente pode reutilizar aquele arquivo CSS que a gente criou enquanto os arquivos HTML a gente quiser, porque a gente já tem aquelas predefinições prontas no nosso arquivo CSS e é só linkar a quantos arquivos HTML a gente quiser. Então, por isso que é muito melhor você linkar um arquivo CSS dentro de um arquivo HTML do que programar CSS dentro do HTML, né? Você não vai poder reutilizar o arquivo que você já tinha feito. E o estilo externo, né, que é dividido em 2 estilos de CSS, que é o linkado e o importado. O linkado é como a gente faz, né, que a gente usa um link, a gente escreve a palavra link e aperta Enter, que ele já vai dar toda essa frase aí pra gente aí, esse link rel, style, igual a style share,
type texto barra CSS, mídia igual a screen, href é igual a CSS barra. Aí é aí que você vai ter que escrever, né? Porque você vai escrever link e apertar enter, ele já vai te dar tudo isso pronto, só que você tem que botar em href o nome do arquivo CSS que você quer linkar, né? E aí eu botei o meu arquivo que era que era estilos.css. E no importado, né, que não é muito diferente do estilo linkado, a única coisa que difere um do outro é a forma que é feito, né, que no caso do importado a gente vai usar o @import, mas é basicamente a mesma coisa. @import, você vai escrever, aperta enter, aí vai aparecer lá URL, CSS barra screen projection. Aí dentro desse CSS barra você vai botar o nome do seu arquivo HTML, CSS. Esse é o fim da nossa segunda revisão. Como ficaria o site com HTML e CSS, né? E o seu site só com HTML. Estudem para a prova, galera. Bons estudos. Espero que todos passem direto. É isso aí. Valeu.